Olá, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez para trazermos aqui o discipulado para você. Antes disso, queria pedir carinhosamente que você ainda não inscreveu no canal, inscreva no nosso canal e não deixe de deixar o seu like. Sinalize o sininho, né, para você receber sempre aí os nossos estudos, os nossos cursos, que a qual sempre enviamos para o nosso canal. Lembrando que o canal é Instituto Didascalo. Nós falamos sobre isso, fala sobre didática, sobre palestras, sobre palavras, sobre estudo, por isso que colocamos esse nome. Bom, estamos no nosso curso, o curso Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, Experiências com Deus. Esse curso aqui, ok? Para que você possa aprender a conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Outra coisa importante nesse curso é que nós também enviamos apostila. Aquelas apostilas que nós enviamos, elas são enviadas por unidade, né? Por unidade. Então você que quer participar conosco e quer fazer esse curso, quer participar conosco no curso, nos deixe seu comentário aí e eu estarei mandando o meu contato e você vai receber essas apostilas via WhatsApp, ok? É para que você venha facilitar para você o estudo da palavra. Por mais que a gente não se prende muito à leitura de livro, mas é bom que você estuda, que você tenha aí a apostila e o estudo nas suas mãos. Ok, meu querido? Vamos lá? Estamos na unidade 10, né? E a unidade 10, sempre falamos que o curso ele é regido por um diagrama, onde temos 7 realidades, 7 caminhos para chegarmos ao padrão de termos o padrão de Deus, que termos uma experiência com Ele, ok? Vamos lá, hein? Vamos lá, então hoje o tema da unidade 10 é a vontade de Deus e a igreja. Vamos lá, vamos ler aqui a nossa introdução, que é muito importante, são testemunhos, são situações que as pessoas passam, que também serve para a nossa edificação. Vamos lá? Ira Bates era o joelho. Esse é o tema. Eu já falei sobre Ira Bates. Ela era viúva, vivia sempre numa fazenda e agora estava aposentada. Ela é uma das pessoas mais dedicadas à oração que já conheci. Nossa igreja era o corpo de Cristo e dizíamos que Ira era o joelho. Deus a colocara no corpo com uma força na oração. Quando tínhamos novos crentes na igreja, nós o mandávamos para Ivar, a fim de que ela conversasse com ele sobre a maneira correta de orar. Ela ensinou muitas pessoas a orar. Quando começamos o nosso ministério no campus universitário, Iva não sabia como iria funcionar no corpo em relação àquele trabalho. Quem iria prepará-la para atuar em nossa relação a esse novo ministério? Bem, o nosso ministro para universitários iria prepará-la. Ele conversou com Iva sobre como ela poderia orar pelos trabalhos da universidade. Ela não mudou seu papel no corpo de Cristo, apenas aprendeu como poderia ser o joelho, ter o encargo da oração para esse trabalho. Foi dito aos estudantes o seguinte: sempre que vocês forem testemunhar alguém ou tiverem determinada responsabilidade em relação a esse ministério, compartilhe isso com Iva. Ela vai orar a seu favor. Então, um aluno da universidade chamado Arne disse a Iva: na próxima terça-feira vou testemunhar do Evangelho a Douglas. A senhora pode orar por mim? Iva disse que sim. Ela deixou tudo de lado e começou a orar por Arne por volta do meio-dia, quando ele estaria testemunhando a Douglas. Ela fazia isso todas as vezes que o estudante
que os estudantes lhe diziam o que estava fazendo. Apenas a mão estava tocando o campus, mas o corpo inteiro estava bem ajustado. Cada parte estava funcionando onde Deus a havia colocado, e a fim de que a mão pudesse ser eficiente. Cerca de 3 meses depois, um jovem veio à frente durante o apelo. Estava se entregando ao Senhor. Eu dizia à igreja: este é Douglas. Ele agora é crente. Olhei para Ivar e ela estava muito emocionada, chorando mesmo. Ela não conhecia aquele rapaz, mas havia orado por ele durante 3 meses. Quem ganhou Douglas para o Senhor? Foi o corpo de Cristo. Então está aí esse testemunho aqui dessa irmã, dessa mulher que dedicou a sua vida em oração, em intercessão. É muito importante termos esse tipo de pessoas na igreja. Elas são praticamente o que sustenta a igreja. Porque a oração, sabemos que ela sustenta a igreja. Então tem que ter sempre essas pessoas lá. Bom, vamos lá. O texto, o versículo para decorar da semana está em Romanos 12:5. Eu olhei aqui na versão do livro que diz: assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros um dos outros. Então tá aí, guarde esse versículo para que você possa memorizá-lo durante essa semana, tá? Que você tem uma semana, 7 dias para memorizar um versículo, por favor, né? Vamos lá? Vamos para o nosso dia, o dia 1. O dia 1, o título é A Igreja. Aqui do lado, podemos dizer, escreve assim, está escrito assim: quando a igreja permite que a presença e a atividade de Deus sejam expressas, o mundo, que sempre observa, será atraído para Deus. Bom, isso é um fato que às vezes é ignorado dentro das igrejas, né? E nós só podemos atrair alguém para a igreja se nós verdadeiramente tivermos, né, a essência de Deus. Porque não somos nós que atraímos pessoas para a igreja. É Deus que atrai intermédio de nós. Mas para isso acontecer, precisamos nós estarmos nos relacionando com Deus. Tem uma passagem bíblica que eu acho muito interessante, eu queria ler com você, que está lá em João, João capítulo 13. Vamos lá? João capítulo 13, versículo 35. Né? Versículo 35. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia para que nós pudéssemos ler essa passagem. Diz assim: nisso todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Como é que as pessoas vão saber, né, se eu sou discípulo ou não de Jesus? Simplesmente quando nós amarmos uns aos outros. Porque se não houver isso, amados, se nós não amarmos as pessoas, nós não vamos demonstrarmos a essência de Jesus. Porque o que mais Jesus pregou, o que ele veio, na verdade, pregar aqui na terra, foi exatamente o amor. O amor. Então, e tem outra passagem bíblica aqui, que está no capítulo 6, versículo 37 de João, que podemos casar junto com esse discípulo que diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: se alguém vai até você, pode ter certeza absoluta, isso sem medo, sem margem de erro. É Deus que está guiando essa pessoa até você. É o Espírito Santo que está levando essa pessoa até você para que você possa trabalhar na vida dela. Por isso que é muito importante que a gente
esteja em conexão com Deus, em uma vida em relacionamento com Deus. É por isso que o curso aqui é exatamente isso, é te levar a esse relacionamento, é te ensinar como se relacionar com Deus, para que você possa atrair as pessoas para você e você possa aproveitar que elas veio até você, que já mencionamos que é o Espírito Santo que as trouxe, foi Deus que as trouxe a você, e você possa, então, evangelizá-las. Lembra de uma coisa, aquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás, tá bom? Nunca se esqueça desse grande detalhe, tá ok? Então tá aqui, os membros da igreja precisam aprender a andar com Deus, precisam aprender a ouvir a sua voz e precisam ser capazes de identificar as coisas que só Ele pode fazer. Então, a gente vai fazer como foi feito ali, né? O universitário, ele foi pedir a oração da irmã Iva e ela orou por ele e ali em conjunto conseguiram ganhar aquele rapaz, o Douglas, para Cristo. Ele aceitou Jesus. É por isso que às vezes essa questão de pessoas chegarem e pregarem, eu ganhei a alma para Jesus, fui pregar numa igreja e ganhei. Não, ninguém ganha alma pregando em igreja, né? Então vamos tomar esse cuidado, porque as pessoas que vão à frente na igreja, certamente já teve pessoas que oraram por ela, pessoas que já falaram de Jesus para elas. Ali é apenas uma formalização. Ela está formalizando, ou melhor, se declarando publicamente o que ela já decidiu muito antes. Entendeu? Ali é uma decisão, ali é apenas uma demonstração pública, mas lá no interior ela já se converteu ao Senhor. Tá ok? Nunca vamos esquecer disso. Então, para isso acontecer, claro, temos que aprender um dos fatores mais importantes do cristianismo: ouvir. Quem não ouve, nunca aprende nada. Quem não ouve, quem não sabe ouvir, quem não aprende. Por exemplo, nós temos um curso que ele tem essa base de 1 hora, e às vezes as pessoas começam a fazer o curso e param. Por que param? Porque não tem paciência para ouvir. E a virtude maior de um ser humano é exatamente ela parar para ouvir. Então, não quer aprender, aí não vai ser, se não aprender a ouvir, ele não vai conseguir nunca saber o que Deus quer que ele faça, não vai ser capaz de identificar as coisas que Deus quer fazer em intermédio dele. Então é assim que funcionam as coisas, mas tem que tomar muito cuidado com tudo isso, tá ok? Então vamos ali recapitular. Devemos aprender primeiramente a andar com Deus, a nos relacionarmos com Deus. Lembra que nós falamos lá sobre as 7 realidades? Vou colocá-las na tela novamente para você aí. Olha só, observa aí essas 7 realidades. Você vai ver que primeiramente o relacionamento, né? Você vai se relacionar com Deus, vai ver aonde Deus está agindo. Depois disso Deus vai fazer um convite para que você venha se envolver com Ele na obra dele. Depois desse envolvimento, você vai agora aprender a identificar a voz de Deus. A voz de Deus, né? E é claro que ele fala por meio do Espírito Santo, por intermédio da Bíblia, da oração, das circunstâncias, da igreja. E depois disso tudo você vai agora viver uma crise na fé. Algo que vai exigir de você uma ação de fé. E dessa ação de fé vai exigir de você também, já imediato, um ajuste, isto é, renúncias. E aí você vai passar a conhecer a vontade de Deus. Para mim agora, ok? Então, só para você recapitular você aí, para você ficar conectado aí com o que já falamos anteriormente nas unidades anteriores, ok? Vamos lá? Na página 177, eu nem falei a página que eu li, mas eu estava lendo na página 176, agora 177, sobre outro ponto muito importante também, que é quando nós ministramos sobre esse estudo, nós temos que falar sobre isso, não tem como, que é ser
é mais importante do que fazer. Nunca esquecemos disso. O que, infelizmente, vimos no nosso dia a dia é que as pessoas elas se empolgam com o que fazem, esquecem de serem o que Deus quer que sejam. Deus vai sempre priorizar não o que você faz, Ele vai priorizar o que você é. Vejamos ali o exemplo de Marta e Maria. Maria, ela buscava a essência de Deus. Marta queria agradar a Deus, queria agradar a Jesus com os afazeres de casa. Queria aquele tipo de coisa que você chega um visitante, você quer agradar o visitante, mas não é isso que Deus quer. Jesus ele quer muito mais do que isso. Não que isso seja importante. É importante fazer a obra de Deus, é importante ir para a igreja, é importante tudo. Mas a necessidade, a prioridade é sermos, buscarmos a essência de Deus para as nossas vidas. Falando nisso, nós temos uma passagem também muito triste para aqueles que se julgam os grandes pentecostais. E não que eu seja contra pentecostal, porque eu sou pentecostal, né? Eu sou a favor das línguas estranhas, sou a favor dos dons espirituais. Eu gosto muito de orar em línguas, gosto muito de... E Deus já tanto me usa, como já me usou muitas vezes, em grandes revelações, curas e outras coisas mais. Até a operação de milagres, operação fé e outras coisas, e todos os 12 dons, acho que Deus já me deu essa graça já. Então por isso que temos que, né, agora, é claro, o que eu vou ler aqui agora é os cuidados que temos que tomar. Deus ele quer que, porque a prioridade de alguns é o que eu vou ler aqui agora. Olha só, Mateus, abre aí, Mateus capítulo 7, versículo 21 até o versículo 23. Está aí na tela o versículo, você abre a tua Bíblia, se caso você demorar para abrir, dê uma pausa aí no vídeo, porque eu não posso aqui esperar você abrir, mesmo porque eu também não estou sabendo se você está ou não, se você achou ou não, né? Vamos lá. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Começou por aí já, né? Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Está aqui, essa passagem, que particularmente é a passagem pregada duramente sobre aqueles que gostam muito de fazer, esquece de ser. Você observa aqui no versículo 21, né? Nem todo que diz Senhor, Senhor, ele pertence ou entrará, né, no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de Deus. Né? Eu tenho outras passagens, inclusive tem uma passagem lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, que Paulo foi 2 vezes impedido para ir em determinadas cidades. E aí Paulo entendeu que a vontade de Deus não era para ir nessa cidade, então o que ele fez? Ele parou. E nesse parar ali, ele teve uma revelação. E a revelação é que ele fosse para o outro lado da Macedônia, que ali alguém pedia socorro. Aí lemos a história da cidade de Filipos, onde ele chegou, etc. Só você ler lá, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, tá ok? Vamos lá então? Vamos para a página 178. Aí você pode ler aí, né? Por isso que é bom que você tenha apostila para a gente poder andar com um estudo. Conhecendo e fazer a vontade de Deus como igreja. É tudo que Deus quer que você seja, que você entenda. Não adianta
dizermos que somos igreja, mas não fazermos ou conhecermos a vontade de Deus. Se não conhecermos a vontade dele, a coisa não vai funcionar, como eu vejo não funcionando. Sempre lembra de uma coisa, desculpe, igreja cheia não significa que ela está de acordo com a vontade de Deus. Nunca vamos esquecer disso, entendeu? E às vezes tem casos que a igreja cheia é uma igreja que está repleta do poder de Deus. Ou uma igreja cheia está fora da vontade de Deus. E é porque, o que acontece? Quando a igreja, o sistema da igreja, ela não vem a se casar com o sistema de Deus, aí começa a criar inúmeras inovações, né? Campanha disso, campanha daquilo, vamos inventar isso, inventar aquilo, para poder chamar a atenção das pessoas. Não é Deus que chama, e esquecemos que é Deus que chama a atenção das pessoas. Nosso trabalho é abrir as portas, estar em sintonia com Deus, relacionando com Deus, o resto Deus faz. Me lembro uma vez, no ministério que nós estávamos começando o ministério, e aí a igreja, estávamos ali alguns dias, não sei se era, já tinha atingido já 1 mês ou 2 meses, não lembro agora, direito, mas eu me lembro que ficava aquele gato pingado, né, podemos dizer assim, e aí a igreja, e todos os cultos eram aquilo, eram as mesmas pessoas, e você pregar para a mesma pessoa todo dia é muito ruim, né? E aí, até que um dia eu orei a Deus e falei assim, ó Senhor, aí citei o Salmo 90, no versículo 17, né, confirma a tua obra nas minhas mãos. Sim, Senhor, confirma a obra das minhas mãos. E comecei a orar acima disso. E aí, demorou muito tempo. Deus enviou num só dia, né, acho que daqueles 15, no máximo 15 pessoas que iam normalmente na igreja, aumentou para 60, mais de 60 pessoas. Então veja só, foi Deus que trouxe, mas para isso eu precisei entrar num relacionamento com Deus. É isso que está faltando hoje para muitos líderes, né? E assim por diante. E nunca mais a igreja ela teve mais aquele gato espingado. Vamos lá então. Nós temos aqui uma parábola muito importante aqui na página 178, que eu gosto muito dela, que tem tudo a ver com o sistema de ser igreja. O que é ser igreja? A igreja que é o corpo de Cristo. Né? Vamos lá. A parábola dos trens a parábola dos trilhos de trem. Quase não saiu, né? Suponhamos que seus olhos pudessem dizer ao seu corpo: vamos andar por esses trilhos de trem? O caminho está limpo. Não estamos vendo trem nenhum. Então, você começa a caminhar sobre os trilhos. Suponhamos que, após isso, seus ouvidos disserem ao seu corpo: estamos ouvindo um apito nesta outra direção. Seus olhos argumentam: mas não tem nada vindo por esses trilhos. Até onde podemos ver? Vamos continuar andando. E o seu corpo ouve apenas os olhos e continua caminhando sobre os trilhos. Logo os ouvidos dizem: o apito está ficando cada vez mais forte, chegando mais perto. Seus pés acrescentam: estamos sentindo a vibração do movimento do trem se aproximando. É melhor tirarmos nosso corpo de cima desses trilhos. Isso aqui é uma ilustração bem caráter do que é ser igreja. Né? Vejamos que, por isso que eu falo que às vezes o pastor da igreja, ele nem é o único visionário da igreja. Nem é o único que às vezes vê o problema da igreja. Às vezes todos nós, todos ali, membros da igreja, têm que estar em conjunto. Todos nós somos corpo. Por isso que os dons espirituais, ele não é dado
os dons ali do capítulo 12 de 1 Coríntios, ele não é dado individualmente às pessoas. Eu fico muito chateado e vendo pessoas dizerem, eu tenho um dom da revelação, eu tenho... Não, vamos sair fora disso, ninguém tem nada. Ninguém tem nada. Nós não temos nada. É o Espírito Santo que nos concede segundo se acha ser necessário. Né? E muitas pessoas ficam brincando com isso e às vezes fazendo coisas que a qual, infelizmente, aborrecem a Deus. Eu vejo aí fora, muitas coisas acontecendo nisso. E dizendo que foi Deus que me deu, foi Deus que fez, Deus que mandou. E aí, vou ver, eu tenho que estar em sintonia com a palavra para dizer que foi Deus que mandou ou não. Então é assim que funciona o corpo de Cristo. Vamos, pastores, aprender a ouvir os seus membros da igreja. Né? Membros, aprendam a ouvir, estar em sintonia um com o outro, para saberem se estão ou não no caminho certo. Às vezes o trem está chegando, e as pessoas estão avisando, sai do trilho, e as pessoas continuam no trilho, aí vem o trem e atropela ela. Ok? Vamos lá? Página 180, dia 2. Diz o seguinte: discernindo corporativamente a vontade de Deus. A igreja não conhece a vontade de Deus da maneira que os indivíduos, que um indivíduo. Ela conhece quando o corpo inteiro compreende o que Cristo, a cabeça, lhe está dizendo. É por isso que a gente tem que tomar, é por isso que tem que ir para a igreja. Por isso que temos que membrar a igreja. Talvez você pergunta, talvez eu estou respondendo a sua pergunta que você fez, mas por que eu tenho que ir para a igreja? Porque somos um corpo. Imagine se a mão fica em casa, né, e você vai precisar dela. Os seus pés, como é que você vai se locomover? Os seus olhos, como é que você vai andar? Você pode tropeçar, os seus ouvidos são importantes para que você possa ter o reflexo de alguma coisa que está acontecendo, você tem já, o ouvido te dá esse reflexo. Né? Então, é por isso que a igreja tem que estar em conjunto. Deus não vai se manifestar individualmente. Deus vai se manifestar coletivamente, com a igreja dele. É por isso que é muito importante que nós vamos à igreja. Na página 181, nos fala aqui do exemplo que no Antigo Testamento o Espírito Santo falava especificamente, porque ele não atuava continuamente como atua hoje na igreja. Né? Ele precisava algo ser dito, precisava algo ser feito. Ele via, se apoderava de alguém e ali trazia uma palavra, trazia ali uma manifestação. Hoje não. Hoje é contínua esse relacionamento, essa comunhão com o Espírito Santo. Porque ele está dentro de nós, ele está trabalhando continuamente em nós. Por isso que hoje as coisas são mais fáceis de ser realizadas. Naquele tempo, só tinha, ele falava pelo rei, falava pelo sacerdote, falava pelos os levitas, falava pelos juízes, né? Então, hoje não. Hoje, falar pelos profetas, né? Os missionários. Hoje não, hoje diz, segundo o texto bíblico, lá de capítulo 10, versículo 19 de Hebreus, nós temos hoje a ousadia, nós temos a ousadia de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Hoje nós temos acesso diretamente a Deus, independente que qual é o meu cargo ministerial. O cargo ministerial, ele não indica a nossa essa superioridade. Não existe superioridade mais. Todos nós somos servos, seja ele membro, seja ele pastor, que seja ele quem for. Todos nós temos acesso a Deus. Não precisamos mais de intercessores, de alguém para intercessores, de mediadores. Intercessores precisamos, né? Não esqueci esse nome, perdão, eu estou consertando aqui. Precisamos de intercessores, sim. Alguém que para nos ajudar em oração.
Não é para orar e ficar quietinho na minha e deixar para lá. Não, como fazia, eles levavam lá as ofertas e pronto. Não, hoje em dia é o contrário, é muito mais do que isso. Nós temos que orar a Deus e pedir alguém para reforçar a oração, a nossa oração. Aí chama intercessão. Agora, mediador não existe mais. Nosso único mediador é Jesus Cristo e acabou. Se alguém um dia for falar ao contrário, repreende. A Bíblia nos dá todos os respaldos sobre isso. Temos aqui alguns exemplos aqui na página 181, que, por exemplo, na substituição de Judas, né, foram lá tirar a sorte e Matias foi escolhido, né? A igreja funcionou. A igreja, ela que resolveu, não foi ninguém que deu, né? Eles conversavam, temos que colocar alguém para substituir Judas. Aí a igreja decidiu tirar a sorte. Eu não sei como foi feito isso, né? Eu ainda não me apurei sobre isso, mas o importante é que a igreja se reuniu. E também temos o caso da escolha dos 7 diáconos, que também a igreja, né, os líderes reuniram a igreja para separarem 7 homens para poder ajudarem no ofício ministerial. Também tem um exemplo também do testemunho dado por Pedro sobre a conversão dos gentios. Lá no capítulo 11, lembra que quando Cornélio se converteu, os gentios não eram vistos como como pessoas que poderiam pertencer à igreja de Deus. Muda o quadro, aí Belo testemunha, reúne os pessoal, dá o testemunho, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Gente, não tem como, o mesmo Espírito Santo que caiu sobre nós no Pentecoste, lá no cenáculo, também caiu na vida de Cornélio e sua família. Então não tem como não integrá-los a nós, né? Então, houve reunião, não foi o extraordinário, a igreja decidiu. Também temos aí o envio de Saulo e Barnabé para a obra missionária. A igreja orou, o Espírito Santo falou o intermédio da igreja para enviar Saulo e Barnabé. E também temos ali a primeira convenção da igreja, no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que fala que eles se reuniram para poder fazer algumas modificações, mas a igreja se uniu. Então, esse é o trabalho da igreja, tá ok? Vamos nós pularmos, na página, agora irmos para a página 183, aqui embaixo temos aqui falar sobre o cronograma de Deus. Temos que respeitar o cronograma de Deus. Tudo tem o seu tempo. Eclesiastes 3 nos ensina isso. Salomão fala ali sobre que tudo nessa terra tem seu tempo. Então, temos que saber distinguir o que é o nosso tempo, o que é o tempo de Deus. No grego é cronos, né? O cosmo é o que? É o tempo, cosmo é o tempo nosso, os 24 horas, né? E o kairos é o tempo de Deus, que só Deus sabe como vai agir e temos que aprender a ouvir também ou atender e esperar o tempo dele. Vamos lá? Dia 3, o corpo de Cristo, parte 1. Bom, se nós formos aqui ler, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no capítulo 12 de Romanos, que temos aí o corpo de Cristo trabalhando. No capítulo 12, na verdade, é um capítulo riquíssimo para quem quer conhecer ou saber como funciona a igreja. Aonde você pode enquadrar, aonde você pode entrar e quem é ou quem possa ser você na igreja. Tá ok? Eu tenho aqui uma lista aqui que não está dentro do nossa apostila, por mais que você está lendo a apostila aí, mas você pode acompanhar e anotar aí. Vamos lá, no versículo, tudo no capítulo 12, tá ok? Tá fechado aí? Capítulo 12 de Romanos. Agora vamos lá, versículo 1. Né? Como é que começa a igreja? Ela começa como uma igreja consagrada, corpos consagrados, corpos separados, pessoas separadas para Deus. É por isso que ele fala para oferecermos sacrifício santo e agradável a Deus, que é o culto racional.
Como é que cultuamos a Deus? Consagrados. É simplesmente isso. Não tem como inventar mais nada que isso não. Ok? Aí no versículo 2, né, agora, se nós já nos separamos para Deus, nos consagramos a Deus, no versículo 2 fala que agora temos que fazer a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? É mudar a nossa forma de pensarmos. Isto é, transformarmos a nossa mentalidade para que viemos saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque sem esses dois pontos aqui, e tem que obedecer cronologicamente eles, né? Primeiramente se consagrar, depois mudar a forma de pensar. Depois que você muda a forma de pensar, é que as coisas vão começar a funcionar. Porque antes disso, meu amado, a coisa complica. Cada um quer colocar a sua ideia lá e vai atrapalhar tudo. E as coisas não vão funcionar. E é por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Ok? Vamos lá. Aí número 2 agora. Falamos número 1, que é o versículo 1. Número 2, perdão. Número 2 não, né? Eu tenho que colocar aqui certinho, né? Número 3. Rapaz. Né? Então vamos lá. Número 1 é o versículo 1, consagrado. Número 2, né? Não, tá certo, irmão. Tá certo. Porque o primeiro número 1 é relacionamento com Deus. Primeiro você vai se relacionar com Deus. É porque às vezes eu estava muito pequenininho que eu escrevi. Desculpa, perdão. Deixa eu recapitular aqui. Primeiro você vai relacionar com Deus. Antes de tudo, a igreja precisa se relacionar com Deus. É claro, vamos voltar aqui. Vamos dizendo no versículo 1, se consagrando. No versículo 2, transformando a nossa forma de pensar. Pensar como Deus. Pensar segundo os princípios de Deus. Tá bom? Esse é o número 1. Relacionamento com Deus. Vocês vão ver que tudo envolve relacionamento. Segundo lugar, relacionamento com nós mesmos. Antes de tudo, que eu venha me relacionar com o meu próximo ou com as pessoas que estão ao meu redor, eu preciso me entender primeiramente. E por isso, temos aqui o versículo 3 a 8, que você pode ler aí, né? E quiser dar uma pausa para poder, antes de nós dar continuidade, você dá a pausa. Por exemplo, o cristão tem uma avaliação honesta de si mesmo. Ser honesto, olha para si mesmo, olha para você mesmo, né? E procura conhecer quem é você. Segundo, a outra aqui é, o cristão tem compreensão correta dos seus dons espirituais. Daquilo que você pode fazer. O que você pode ser útil aí na comunidade da igreja? Na igreja. O que você pode ser útil? O que você pode se doar? Lembra que na igreja a gente não vai para buscar, a gente vai para ofertar. Ok? E aí tem outras coisas mais que a gente vai interferir. Pode interferir, mas isso aí não é nosso caso agora. Mas a princípio nós vamos para a igreja para ofertar. Como é que eu vou ofertar algo que eu não tenho? Algo que eu não sei? Né? Então, precisamos, primeiro de tudo, fazer isso. Então, isso é o relacionamento com nós mesmos. Vamos recapitular. Relacionamos com Deus, que é uma vida consagrada, que é uma mente transformada. Depois, uma vida de relacionamento com nós mesmos, onde vamos ser honestos do que pensamos, do que somos, e apresentarmos a Deus quem somos. E depois descobrimos o que eu posso ser útil, que dom, qual é o dom que eu posso doar para a igreja. Vamos lá, o terceiro lugar agora, talvez seja esse, os dois últimos são um problema sério, né? Relacionamento com os irmãos. Está aqui no versículo 9 até o 16. Você pode ler. Vamos lá. Aí temos aqui vários adjetivos que tem que estar dentro desse relacionamento com os irmãos, que é sinceridade, afeição, honra, entusiasmo, paciência, generosidade, hospitalidade, boa vontade, simpatia, harmonia e humildade. Então, esses adjetivos, esses pontos aqui precisam estar, esses ingredientes têm que estar dentro de nós, para que venhamos ter um bom relacionamento com os nossos irmãos.
E por último, esse talvez seja o problema que nós falamos inicialmente aqui, que às vezes não atraímos pessoas para a igreja, que precisamos nos relacionamento com os nossos inimigos. Vamos lá? Versículo 17 ao versículo 21. Não devemos retaliar eles. Outro, não devemos criar conflitos desnecessários. Tem pessoas que brigam por qualquer coisa dentro da igreja, com os vizinhos ou com pessoas no mundo. Não devemos vingar-nos das pessoas que nos fazem mal, por mais que seja difícil, mas é princípio bíblico. Jesus ensinou isso e Paulo reforça aqui em Romanos 12. Não devemos guardar mágoa, mas perdoar. Esse é a virtude que Deus quer que busquemos em Cristo. Perdoar aqueles que não fazem mal, aqueles que nos fazem mal. E por último, não devemos ser derrotados pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Tá aí. Isso aí é o que nós precisamos fazer a partir de agora. Aí nós temos aqui, você pode ler depois na apostila, né, outras coisas mais, que o Espírito Santo é o dom, né, na página 186, né? O Espírito Santo é quem equipa cada membro para funcionar no corpo, nunca vamos esquecer disso, por isso que tem que estar sempre nessa comunhão com o Espírito Santo, porque ele é o único que pode, por isso que não blasfemar com o Espírito Santo é um problema seríssimo. Quem vai, se essa pessoa blasfêmia contra o Espírito Santo, como vai fazer para poder se relacionar? Que é só ele que nos leva a esse relacionamento, é só ele que nos dá o dom, né? Então tá aí, amados. Na página 187, temos aqui falando sobre os dons espirituais, né? Temos aqui em 1 Coríntios aqui alguns pontos interessantes, né? Por exemplo, o corpo de Cristo em 1 Coríntios 12. Vamos falar aqui rapidamente. Ó, primeiro, o Espírito Santo decide quem dar a tarefa e capacita os líderes, os membros da igreja para realizar a obra de Cristo. Está no versículo 11. O corpo é uma unidade, número 2, o corpo é uma unidade constituída por muitas partes. Aí nós encontramos isso no versículo 12 a 14 de 1 Coríntios 12. Terceiro, os membros não decidem qual é a sua tarefa no corpo. Isso é fato, é simples de entender. Deixa que o Espírito Santo age. Ah, mas pastor, calma. Talvez você não esteja preparado ainda para atingir ou para assumir a determinada responsabilidade. Tem que obedecer. Quarto, está no versículo 15 e 17, tá? Quarto, Deus coloca os líderes espirituais e os membros da igreja no lugar em que Ele quer que essas pessoas estejam. Deixa Ele guiar você. Está no versículo 18. Deixa Ele guiar você, deixa Ele direcionar você. Para de querer dar sugestão. Não faça isso. Número 5. O corpo não está completo até que todos os líderes espirituais e todos os membros da igreja tenham sido dados ao corpo. Então, a igreja precisa, isso está no versículo 17 a 20. A igreja precisa se conectar um com os outros, né? Então, se não houver isso, então não vai conseguir atingir o objetivo. Número 6. Os membros do corpo precisam uns dos outros. Versículo 21 a 24. Número 7. O corpo deve estar sempre unido e não dividido. Versículo 25. Também no versículo 25. Número 8. Os membros do corpo devem dedicar-se uns aos outros indistintivamente. Não vamos distinguir pessoas. Não vamos distanciar das pessoas, né? Então vamos dedicar uns aos outros, unidos. No versículo 28 a 30, número 10. Os líderes espirituais e os membros do corpo têm diferentes responsabilidades dadas por Deus para o bem do corpo de Cristo. Todas as
responsabilidade é para que o corpo de Cristo funcione. É por isso que a igreja tem que começar a entender, em primeiro lugar, o capítulo 12 de Romanos, para depois entender os demais. Eu sempre falo que a etapa dos dons, os dons é esse. Primeiramente, Romanos 12. Se você entendeu do Romano 12, parabéns. Tá perfeito. Tá tranquilo? Então, vamos prosseguir agora. Vamos agora. Agora, se você entendeu o capítulo 12 de 1 Coríntios, aí você atingiu o segundo plano. Aí você já está agindo como igreja. Já está agindo como igreja. Porque aí vem a consequência. Eu sempre digo que o capítulo 4, versículo 11 de Efésios, ele é uma consequência do que você entendeu no capítulo 12 de Romanos e do que você entendeu no capítulo 12 de 1 Coríntios. Vamos lá? Dia 4, agora vamos lá à segunda parte, o corpo de Cristo, parte 2. Paulo escreveu à igreja em Corinto um corpo local e disse: ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente seus membros. Assim como o seu corpo físico precisa de cada uma das suas partes, a fim de viver uma vida normal e saudável, assim a igreja precisa de cada um dos seus membros, a fim de viver uma vida saudável e normal. Nenhum membro pode dizer ao outro: não tenho necessidade de ti. Separado dos outros membros da igreja, você não será capaz de experimentar a inteireza de vida de que Deus planejou para você. Quando falta um membro, ou ele não está funcionando como igreja, como Deus planejou, o resto do corpo fica carente da vida completa de que Deus planejou para a igreja. Aí, existem alguns fatores que precisamos entender aqui. Primeiro, nós precisamos estar integrado ao corpo de Cristo. Isso é uma realidade, um fato. Não tem como fugir disso. Eu vejo às vezes pessoas que sentem falta, né, que às vezes não estão congregando e sentem falta disso, porque isso faz falta, na verdade. Nós fomos criados para isso. Deus nos criou para isso. Quando nós fazemos isso, isso nos faz falta, faz com ficarmos sem ar, como um peixe fora d'água. Então, e outra coisa também, os líderes, olha só, pastores, deixa eu falar um pouquinho com vocês. Você também precisa entender e se ajustar ao Espírito Santo para que você possa colocar todos trabalhando também dentro da igreja, dentro das suas funções. Tá bom? Então, são outras coisas, só isso que eu queria falar, muito importante. Vamos lá? Vamos pular, aí você pode ler a apostila e vamos terminar aqui na página 192, que é o dia 5, que é vida no corpo. Quando permitimos que Deus nos ensine a viver eficientemente no corpo, podemos ver o amor e a unidade brotarem de uma forma que nunca vimos antes. Esse viver de forma eficiente no corpo começa quando cada membro mantém um íntimo relacionamento de amor com Deus e se amplia à medida que todos os membros se relacionam corretamente com Jesus, com a cabeça da igreja. Um relacionamento adequado com Deus é muito mais importante que prédios, orçamentos, programas, métodos, tamanho de igreja, número de funcionários ou qualquer outra coisa. Então está aqui só o resumo de que tudo que nós já falamos anteriormente aqui nesse curso de hoje, nessa unidade de hoje. Precisamos viver um ligado ao outro. Relacionamento com Jesus, diz aqui, né, uma palavra que eu vou até ler aqui na minha Bíblia, que é 1 João, primeira carta de João, em capítulo 2, versículo 6, se você quiser já pode abrir tua Bíblia. Capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículo 6, olha o que diz. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se você for ler o contexto, aqui no versículo 4, olha que interessante.
Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Aí no versículo 5, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aí, por isso que ele fala, você diz que está com ele, mas não permanece. Você não deve, tem que andar como ele andou. Jesus é o modelo. Você quer saber como você deve ser um cristão? Então vamos entender os ensinamentos de Cristo. É Ele que vai determinar, o ensinamento dele que vai determinar quem somos nós. Diz lá também, podemos aqui voltar um pouquinho em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, você pode aí abrir a tua Bíblia também e ler, diz assim, para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Você pensa o quê? Jesus, ele é a manifestação de Deus sobre essa terra. Ele é o modelo, a forma que Deus quer que nós sejamos. Ah, mas é muito difícil, mas ele não tinha pecado. Bom, gente, deixa eu ler de novo aqui, Jesus. Se você está dizendo isso, então eu tenho uma palavra para você. Capítulo, ainda em 1 João, voltamos a 1 João, no mesmo capítulo 2, porém o versículo 1, diz o seguinte, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Bom, irmãos, Deus não está falando que você não tem que ser 100% santo. Não é isso. Davi, com todos os seus erros, você vai lá, ele cometeu adultério, ele matou, ele ostentou, cometeu vários erros na vida dele, foi um mau pai, né? Tudo isso aconteceu, mas mesmo assim, Deus olhou para o coração de Davi e viu que tinha algo de bom em Davi. E tanto que ele disse, esse é o homem segundo o meu coração. Não foi o profeta Samuel que falou isso. Foi Deus que testemunhou isso, falando sobre a respeito de Davi. Então, vamos nos voltar para Deus. Vamos nos relacionar com Deus. Se errou, não tem problema nenhum. Vai lá, pede perdão ao Senhor, né? Se retrata com Deus, mas fala a verdade para Ele. Se abre para o Senhor, é isso que o Senhor quer de nós, que nós nos abrimos para Ele, mostramos quem somos nós verdadeiramente. Não vamos vamos maquiar a nossa oração. Vamos nós ser transparentes para Deus, porque Deus já conhece os nossos erros, já conhece o que nós fizemos, o que nós pensamos, o que nós até cogitamos. Deus já conhece. O que Ele quer é que você seja sincero para Ele. Tá ok? Bom, queridos, está terminado mais uma aula e que você possa ser extremamente abençoado por Deus. Tá bom? No próximo vídeo vamos já falar, porque já estamos quase finalizando já, né? Hoje é a unidade 10, já estamos e vamos chegar na unidade 11, então terminamos agora aqui, então faltam 2 unidades para terminarmos esse curso aqui, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade, experiências com Deus. Deus te abençoe, até a próxima aula, Deus assim nos permitir.